Glória a Deus. Graça e paz a toda a amada igreja. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão vivos aí? Glória a Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo nessa noite? Eita, assim ninguém está querendo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo nessa noite? Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor hoje, creio que vai falar muito aos nossos corações, que nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco, pois Ele tem uma palavra para os nossos corações. Ele tem uma palavra para dizer para nós aquilo que Ele anseia da sua igreja. Então esteja com os seus ouvidos espirituais atentos para tudo que o Senhor irá falar nessa noite. Amém? Abram comigo, irmãos, para aqueles que podem, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, apenas o versículo 24. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, vamos para a leitura, para dar tempo de falar tudo aquilo que o Senhor quer conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Vou repetir, irmãos. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Culto de busca e enchimento do Espírito Santo. Um culto a qual hoje muitas pessoas nesse local, né? Creio que todo mundo aqui sedento por aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém? Mas Deus, Ele quer falar algo conosco que talvez muitos de nós, até eu, posso ter perdido nesse meio do caminho. No meio do caminho a qual hoje em dia nós vemos em muitos lugares um evangelho fácil, um evangelho que não requer coisas de nós, um evangelho que não exige nada de nós. Muitos lugares nós estamos vendo isso. Mas o que o Senhor quer dizer hoje para as nossas vidas é que aqueles que realmente querem ser cheios do Espírito Santo, eles são como um sacrifício a Deus. As suas vidas são como um sacrifício totalmente voltado a Deus. E nós iremos entender sobre isso nessa palavra. Amém? Irmãos, o primeiro livro de Crônicas, ele oferece para nós uma recontagem da história de Israel, desde Adão até o reinado de Davi, focando principalmente em aspectos religiosos e sacerdotais, a importância do templo, o culto a Deus e várias outras coisas. E por que ele está colocando várias dessas coisas nesse livro? É porque logo após o exílio babilônico, o povo de Israel retorna a Jerusalém. E o autor aqui, ele tem um cuidado específico com esse povo, porque eles poderiam perder a sua identidade nacional como a espiritual. Por quê?
lá no exílio, eles tinham uma cultura totalmente diferente, deuses a qual eles não tinham visto antes e muitas outras coisas. O culto que eles tinham que prestar no templo, eles perderam, porque não existia templo no exílio. Então perceba que o cuidado do autor com esse povo é constante, ele relembra essas coisas desde Gênesis até o reinado de Davi, para que eles venham focar no único Deus, o único Deus que permitiu que eles fossem exilados, mas que permitiu que eles retornassem também para a terra. Irmãos, quando nós vemos isso, irmãos, nós vamos ver uma história a qual nós começamos a citar aqui, nesse capítulo, e nós vemos uma história retratada lá de 2 Samuel 24, a qual o rei Davi, ele faz um erro, ele faz um recenseamento do seu povo, do povo de Deus, e aquilo traz a ira do Senhor contra Davi e contra aquele povo. E nós podemos entender essa questão de recenseamento, uma recontagem do povo de Israel, nós trazendo para os dias atuais, é como se fosse um IBGE dos dias atuais. Não tem aquele pessoal do IBGE que passa nas nossas casas e vai perguntar: você é casada? Você é solteira? Quantos anos você tem? E ali eles fazem uma contagem do povo, né? É mais ou menos isso que estava acontecendo. E para os nossos dias atuais, nós olhando com os nossos olhos, nós podemos perceber algo assim: mas por que Deus se irou com Davi por causa dessa coisa? É um fato que a Bíblia Sagrada não vai nos dizer porque a ira do Senhor se acendeu contra Davi naquele momento. Não vai dar um entendimento o porquê Deus, ele se irou contra Davi. Mas há duas possibilidades a qual os estudiosos dessa era, eles enfatizam. A primeira delas é que Davi, ele tomado pelo orgulho humano, ele deixa de confiar em Deus e confia na força do seu próprio braço. Algo totalmente voltado ao que estava vivendo naquele dia. A segunda coisa que Davi pode ter acontecido ali naquele momento, era ele colocar uma certa obrigação ao meio do povo, ou seja, ele colocar como se ele fosse dono daquele povo, porque todo rei que fazia esse tipo de coisa, ele estava dizendo para aquele povo: eu mando em vocês. E é um fato que aquele povo não era do rei Davi, era povo de Deus. E mais no capítulo 1, nesse mesmo capítulo, no versículo 1, nós vamos ver que o autor aqui, ele dá um entendimento que Davi, ele faz esse recenseamento quando Satanás se levanta contra Israel e coloca no coração de Davi esse desejo dele fazer essa coisa. Ou seja, usado pelo inimigo, pela sua própria vontade, pelo seu orgulho, ele convocou o seu poder militar a fazer esse recenseamento, e isso acontece naquele lugar. Então a ira do Senhor se volta contra Davi, e ele, se nós formos pegar, né, lá no Salmo 51, quando ele vai tratar, né, daquele pecado que ele fez com Betseba, um profeta precisou ir até ele para falar aquilo, mas nesse momento Davi, ele cai em si do seu erro, e ele mesmo reconhece o erro dele. A ponto que de um profeta chamado Gade vai até Davi, não para falar aquilo que ele tinha feito, mas para proferir 3 sentenças para ele e falar: escolhe uma, porque ao mesmo tempo que Davi errou, a consequência viria. E aí o que acontece, irmãos? Esse profeta, ele dá 3 oportunidades para Davi, ele dá 3 chances para Davi, para ele escolher qual que seria aquilo que Deus ia derramar sobre a ira dele, sobre aquele povo. E Davi escolhe a praga do Senhor, que recai sobre aquele povo, e a palavra do Senhor vai dizer que 70.000 homens de Israel morrem naquele lugar. Perceba, irmãos, por causa de um erro,
70 mil pessoas morreram. Então, Davi, ele sabia, irmãos, que o Deus a qual nós servimos, ele é misericordioso. Porque nas 3 possibilidades da ira do Senhor se derramar por aquele povo, ele escolhe justamente aquela que o Senhor iria derramar sobre ele. E ele entende que o Senhor derramando da ira dele, a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. E ele poderia ter misericórdia daquele povo e cessar aquela praga. Ele já tinha esse entendimento, e é algo que acontece. Porque quando o anjo do Senhor está com a sua espada para destruir Jerusalém, o Senhor brada do alto e sublime trono: basta, cesse a praga. E a praga imediatamente é cessada. Mas o que mais interessa, irmãos, para nós nessa noite, é que quando Davi olha para o anjo do Senhor com a sua espada, pronta para destruir Jerusalém, ele se prostra com o rosto em terra, em favor daquele povo. E o Senhor se agrada daquilo. O Senhor se agrada daquilo. E aí então, o anjo do Senhor que estava prestes a destruir Jerusalém, chega até o profeta Gade e fala para que ele dita as seguintes palavras para o rei Davi: olha, no mesmo lugar que iria acontecer a destruição de Jerusalém, ali você levante um altar e sacrifique-se bois, novilhos e cereais, para que o Senhor se agrade de você. E assim acontece. Assim acontece. Só que, irmãos, nessa terra havia um proprietário. Havia um proprietário nessa terra. E esse proprietário, quando ele vê Davi ali, o rei Davi ali, ele diz para Davi: não, Senhor, não, rei, faça o seguinte, eu dou tudo para que você faça esse sacrifício. Eu dou os bois, eu dou os cereais, eu levanto o altar, só para você fazer esse sacrifício. E aí vem um ponto central daquilo que foi dito na palavra inicial. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. E agora nós podemos pensar, né? Mas o que tem a ver, né? Essa questão de sacrifício, holocausto, com uma busca espiritual nessa noite? É que muitos de nós, irmãos, no meio do caminho, no meio da caminhada, nós perdemos o real sentido do verdadeiro evangelho sobre as nossas vidas. Nós acreditamos que o evangelho de Cristo é no oba-oba, ou na brincadeira, mas esse evangelho, irmãos, requer sacrifício constante das nossas vidas. Esse evangelho, irmãos, requer constantemente uma busca sincera para com Deus, coisas sendo deixadas para trás, e a nossa vida inteiramente voltada ao Senhor. E sabe, irmãos, é por isso que hoje muitas vezes nós vemos pessoas no meio da igreja, cansadas, destruídas, desanimadas, e até muitas vezes não querendo buscar o Senhor. É porque perderam o real sentido do evangelho verdadeiro. Muitas pessoas querem bênçãos, querem avivamento espiritual, quer a glória de Deus sobre as suas vidas, mas não quer o sacrifício que Deus exige de nós. Porque não compreendem, irmãos, muitos vão colocar, né, o Salmo 51, aonde Davi vai colocar aqui, né, eu até citei aqui, vou até citar aqui, onde o rei Davi no Salmo 51 vai falar que o Senhor não se deleita em sacrifícios, nem agrada em holocausto, senão Ele mesmo os traria. Mas aqui não há uma contradição, porque o rei Davi está colocando no mesmo verso: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, esse não desprezará.
E sabe o que isso está dizendo para mim e para a sua vida, irmãos? É que antes de sacrifícios, antes de qualquer coisa que nós possamos fazer para Deus, nós precisamos estar com o nosso coração voltado para Ele. O que Davi estava condenando não era o sacrifício propriamente dito, era o coração daquele que estava sacrificando para o Senhor. Entenda, irmãos, que os sacrifícios e holocaustos foi posto por Deus. O primeiro sacrifício na terra foi feito por Deus em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, eles os vestem com peles de animais. O primeiro sacrifício instituído foi por Deus. E quando nós vemos Levítico, é Deus dando os mandamentos dos sacrifícios e holocaustos. Mas o povo se perdeu, porque Deus não estava desejando simplesmente sacrifícios e holocaustos meramente ritualísticos. Deus queria que o povo olhasse para aquilo e entendesse: aonde há o pecado, também há a morte. Por mais sendo colocada através de animais, aonde há o pecado, há a morte. Mas, irmãos, entenda outra coisa. Davi, irmãos, entendeu ali que o sacrifício que custa tudo em nossas vidas é um sacrifício agradável a Deus. É um sacrifício agradável a Deus. Porque quando nós vamos ver, irmãos, ainda em 1 Crônicas 21, do 26, a palavra do Senhor vai dizer que Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu um holocausto e sacrifício de comunhão. Davi invocou o nome do Senhor naquele lugar, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar. Aonde há um coração contrito e quebrantado, irmãos, o sacrifício é queimado pelo fogo do céu. Irmãos, Davi, ele tinha um entendimento completo do que era um sacrifício real e sincero para com Deus. Não é à toa que ele escreve no Salmo 51 aquilo que nós lemos agora há pouco. E no Salmo 40 ele coloca também: sacrifício e oferta não pedistes, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você, irmãos? É que Davi já tinha um entendimento que o verdadeiro sacrifício que Deus requer das nossas vidas é o nosso próprio eu. E é por isso que Davi está dizendo aqui: aqui estou. Eu sou um sacrifício. Eu sou um holocausto para o Senhor, porque eu deixo de fazer as minhas vontades e faço a do meu Deus. Ele já tinha um entendimento, irmãos. Ele já tinha um entendimento. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós vamos perceber que nos 3 textos que nós lemos, nós iremos ver que um verdadeiro sacrifício é como Davi está dizendo: Deus não pede, é um ato de agradecimento ao Senhor. A segunda coisa, precisa vir de um coração sincero e quebrantado na presença do Senhor. E a terceira coisa, irmãos, ela precisa ter o coração inteiramente voltado para esse sacrifício. É um sacrifício que custa muitas coisas nossas. É um sacrifício cheio de amor e cheio de vontade pelo Senhor. É um sacrifício que vem de uma oferta e não de uma obrigação. Agora coloca para os nossos dias, irmãos. Coloca para os nossos dias. E aplica na sua vida. Você está aqui nesse culto por quê? Por que você está aqui nesse culto? Será que você está aqui nesse culto não querendo estar? Será que você está aqui nesse culto porque simplesmente está sendo obrigado por alguém?
Ou você está aqui nesse culto, não com o seu coração entregue para o Senhor, mas com o seu coração longe do Senhor. São 3 coisas que nós devemos colocar nas nossas vidas, irmãos, para compreender realmente se nossas vidas estão sendo um sacrifício santo e verdadeiro ao nosso Deus. Entenda, irmãos, que no Antigo Testamento os sacrifícios e holocaustos eram por animais. Mas tudo isso, irmãos, apontava para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. E as 3 coisas que nós citamos aqui, nós podemos ver em Cristo. O sacrifício perfeito. Por quê? Primeiramente, Ele se entregou a sua vida. Custou a sua vida, custou caro, a sua própria vida, a sua própria glória. Custou algo dele. Segunda coisa, veio do seu coração, cheio de amor, pelas almas que estavam nessa terra. Por mim e por você, cheio de amor, um coração grato a Deus. Terceiro, veio de uma total oferta, porque não é à toa que quando eles foram prender Jesus, Jesus mesmo disse: não é vocês que tiram a minha vida, mas eu as que dou. As 3 coisas nós vemos em Jesus. E há algo, irmãos, que Jesus ele muda na questão sacrificial. Porque todos aqueles bois, aquelas coisas que eram matadas, aquela matança constantemente que não trazia perdão dos pecados, foi constituído e apontado para o sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz. E quando nós olhamos em Hebreus 10, no versículo 11, nós vamos ver que o autor aos Hebreus está dizendo que dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos. Repetidamente ele oferecia os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Isso ele estava dizendo para mim e para você. Jesus, o sacrifício perfeito, a qual não constantemente, não ano após ano, você precisaria dar sacrifícios ao Senhor, mas o único sacrifício perfeito foi Jesus naquela cruz, que resgatou as nossas vidas da lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito para perdão dos nossos pecados. Mas muitas pessoas não estão enganadas achando que esse sacrifício perfeito de Jesus eliminou o sacrifício que nós precisamos fazer constantemente nas nossas vidas. Pelo contrário, Jesus mesmo, irmãos, ele coloca novos sacrifícios que nós devemos fazer para caminhar com Ele. O primeiro deles vai estar lá em Mateus 16, quando Jesus, a partir do versículo 24, vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Sacrifício. Jesus colocando um novo sacrifício. Há sacrifício, irmãos. Há sacrifício. O Evangelho é sacrifício constante. Mas aí nós pegamos o sacrifício de Jesus. E algo Ele estava trazendo para as nossas vidas também, com o seu sacrifício. Ao invés de animais sacrificados constantemente, Ele deu a sua vida. E aí, irmãos, nós vamos ver um dos maiores teólogos do Novo Testamento, Paulo, que ele olha para tudo isso, ele lembra dos sacrifícios no Antigo Testamento, ele olha para o sacrifício de Jesus naquela cruz, e em Romanos 12, ele dá a direção para os discípulos de Jesus, falando da seguinte forma: portanto, irmãos,
rogo-os pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Há sacrifício, irmãos. Há sacrifício. Mas, como Jesus sacrificou a sua própria vida e estabeleceu que aqueles que querem seguir a Ele precisam sacrificar a sua própria vida para viver a vontade de Deus e a vida de Deus, Paulo ele diz aqui em Romanos 12, sacrificam-se as suas próprias vidas, sejam sacrifícios vivos na presença do Senhor, santos e agradáveis a Deus, pois esse é o culto racional de vocês. Sabe, irmãos, o sistema de sacrifício, ele não foi eliminado, ele apenas mudou. Porque, irmãos, antes havia animais sendo mortos, e hoje o que tem que morrer constantemente é o nosso próprio eu. A nossa própria vida necessita ser um sacrifício constante ao Senhor. Esse é o sacrifício vivo hoje que nós precisamos fazer. O altar, aonde o sacrifício era queimado, é o nosso coração. E o fogo que veio do próprio Deus, em 1 Crônicas 21, é o fogo do Espírito, que quando encontra altares e corações dispostos ao Senhor, queima constantemente na vida daqueles que desejam. O sacrifício hoje, irmãos, é a nossa vida, o altar é o nosso coração, e o fogo quem dá é o próprio Espírito Santo que desceu do céu. Em Atos 2, irmãos, nós vamos ver que os discípulos eles estão ali constantemente buscando ao Senhor. E o fogo que desceu do céu, irmãos, não foi fogo para queimar animais, mas sim fogo que desceu do céu sobre aquelas pessoas, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer constantemente na minha e na sua vida. Mas para isso Ele deseja e Ele precisa que nós venhamos sacrificar constantemente as nossas vidas em devoção e adoração constantemente a Ele, com corações voltados constantemente para o Senhor, porque esses o Senhor não rejeita. Corações contritos e quebrantados o Senhor não rejeita. Por isso, irmãos, tudo que você fizer, tudo que você realizar, tudo que você buscar na presença do Senhor, que seja inteiramente voltado com seu coração, desejando cada vez mais da presença do Senhor, e assim o Senhor não rejeitará. Irmãos, entenda, irmãos, de uma vez por todas, o Senhor quer encher as nossas vidas. O Senhor quer encher cada vida, cada servo seu. Mas, irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, necessita renúncia das nossas vidas. E é algo que muitas vidas hoje têm perdido, irmãos, no meio da igreja. Tem muitas pessoas que vêm para um culto de busca do Espírito Santo com seu coração pesado, porque não queriam estar aqui. Tem muitas pessoas que não desejam mais estar na presença do Senhor, porque não estão sacrificando a sua própria vida, o seu próprio eu. São pessoas orgulhosas, são pessoas que querem buscar a Deus por seus próprios interesses, são pessoas que não desejam realmente ver a glória de Deus sobre a vida das suas vidas. Irmãos, o Senhor não derrama do fogo do Espírito sobre vidas que não desejam esse fogo.
O Senhor não derrama da presença dEle e da glória dEle em vidas que não estão voltadas inteiramente para a glória dEle. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Talvez, irmãos, nós estamos preocupados com muitas coisas. Talvez constantemente, irmãos, você não sinta mais a alegria de estar na presença do Senhor. Mas isso, irmãos, pode ser mudado por um simples toque do Senhor e um fogo descendo ao altar que você está colocando diante dele. Entenda que o altar que o Senhor quer queimar é o nosso coração. E aqueles que estão queimando por Jesus, eles desejam cada vez mais dele. Sabe, irmãos, no começo desse ano foi estipulado para nós buscar mais de Deus. E nós já estamos em novembro. Quantos realmente podem aqui, nesse lugar, olhar para si mesmo e dizer: esse ano eu busquei mais de Deus? Quantos de cada um de nós podemos dizer realmente que esse ano foi realmente uma busca incansável por Deus? Porque, irmãos, não tem como nós deixarmos de buscar um avivamento individual em nossas vidas, querendo primeiramente ver um avivamento espiritual em toda a igreja. O primeiro avivamento, irmãos, acontece no meu e no seu coração. O primeiro avivamento que acontece, irmãos, é no coração daqueles que estão dispostos a buscar ao Senhor. Daqueles que não entendem mais, não querem buscar mais nada, não querem buscar outra coisa a não ser a presença do Senhor. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas às vezes olham para você que vem constantemente à casa do Senhor, ou deixa de fazer várias coisas aí fora para buscar a presença do Senhor, e eles não entendem, porque eles não entenderam realmente o que é sacrificar-se por Jesus. Sacrificar-se por Jesus não é meramente uma adoração de lábios, irmãos, a qual nós venhamos aqui nessa casa de adoração simplesmente cumprir rituais e cerimoniais, a qual não levam a ninguém a nada. Nós precisamos estar realmente com o nosso coração voltados para a presença do Senhor. Nós precisamos estar constantemente com os nossos corações voltados para a obra do Senhor, porque esse sim o Senhor tem prazer em encher cada vez mais. E é importante dizer, irmãos, que o Senhor, Ele quer encher cada vez mais corações de pessoas que não querem se ensoberbecer ou mostrar-se para outras pessoas, mas sim se diminuir e que Cristo apareça na vida de cada um. Essa é a humildade que o Senhor deseja. Mas, irmãos, como Davi preferiu a praga do Senhor sobre a vida dele, pois ele entendia que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. O Senhor, Ele está aqui nessa noite, buscando corações contritos e quebrantados na sua presença, buscando vidas que querem se sacrificar pelo Senhor e serem sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Corações que se coloquem como altares ao Senhor, porque esse sim, o Senhor derrama da sua glória e o fogo do Espírito reacende a chama que havia apagado. O Senhor pode reacender a chama do nosso coração, irmãos. Basta nós estarmos voltados para Ele. E sabe, irmãos, de uma coisa, você não terá essa convicção se não for o Espírito Santo no seu coração. Você não terá essa convicção se o Santo Espírito de Deus não encher o seu coração constantemente. Muitas pessoas podem chegar até você, falar e falar,
e dizer, mas se a convicção não vir do Espírito Santo no seu coração, nada valerá, porque é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Então, irmãos, Deus está aqui. Deus está aqui procurando servos e servas fiéis que desejam se sacrificar para Ele. O Senhor está aqui, irmãos, querendo encher a minha e a sua vida. E sabe de uma coisa interessante, irmãos? Quando nós olhamos para Davi, o homem segundo o coração de Deus, e quando nós vemos e olhamos para Davi, nós lembramos logo dos pecados de Davi. Mas o que nós devemos lembrar é que mesmo nos pecados, nos erros que Davi cometia, havia ali um servo totalmente devoto ao Senhor, entregue à vontade do Senhor. Um servo que queria cada vez mais a presença do Senhor, e não importava o que acontecia com a sua vida física, porque o Senhor era mais do que todas essas coisas. Como Davi, irmãos, que naquele momento caiu em si, e logo lembrou que havia errado com o Senhor. Se você está aqui nessa noite, e o Senhor está falando no seu coração, e o seu coração está ansiando pelo Senhor, dizendo: Senhor, eu errei. Durante todo esse ano eu errei, eu não te busquei como eu deveria. Mas, Senhor, faça queimar o meu coração novamente. Faça o meu coração queimar como um altar sincero ao Senhor. E que minha vida seja um sacrifício santo, agradável e vivo ao Senhor. E se você está com essa convicção, irmãos, o Senhor está aqui para reacender a chama que pode ter sido apagada no seu coração. Porque, irmãos, só há avivamento real e constante aonde há uma inteira devoção e um real sentido do pecado aonde nós caímos. Quando nós vamos ver, irmãos, e estudar os avivamentos que aconteceram nessa terra, nós vamos ver que todos esses avivamentos trouxeram consigo mesmo, trouxeram com a obra do Espírito Santo a real rendição daquelas pessoas avivadas pelo Espírito Santo. Aonde pessoas que praticavam coisas não começaram a praticar mais. Aonde erros foram postos aos olhos dessas pessoas, essas pessoas abandonaram, porque entenderam que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Aonde há avivamento, irmãos? A real rendição ao Senhor e entrega a Ele. Eu gosto muito de dizer de um avivamento que aconteceu no século passado, lá no país de Gales. Um menino que clamava pelo Senhor na sua juventude, e ele conseguiu ver um avivamento naquela terra. E quando você se aprofunda nessa história, irmãos, é muito gratificante, é muito glorioso você aprofundar nessa história, porque você vai ver, irmãos, aonde que o Espírito Santo de Deus derrama da sua glória, e o Senhor derrama do seu avivamento. Mudança acontece constantemente na vida de cada pessoa. E ali naquela terra, irmãos, bares foram fechados, prostíbulos foram fechados, porque a glória do Senhor foi tamanha naquele lugar, que as pessoas não queriam mais nada. Mas Deus não está prometendo para nós um avivamento espiritual em toda a terra. Mas Ele está prometendo para nós um avivamento de cada alma que deseja estar contrita e quebrantada na sua presença. Sabe, irmãos, os remanescentes, eu acredito que é eu e você que estamos aqui,
o Senhor quer avivar nós novamente. O Senhor está nesse lugar, irmãos, querendo avivar o meu e o seu coração. Simplesmente, irmãos, nós precisamos se derramar nessa presença. Nós precisamos estar com o nosso coração voltados para o Senhor e falar: Jesus, queime de novo o nosso coração para que as nossas vidas sejam inteiramente voltadas para o Senhor. O Senhor tem o meu coração, o Senhor tem toda a minha vida. Queime de novo esse altar que está queimado, Senhor, porque Ele pode queimar novamente. Ele pode encher a nossa vida novamente. Basta uma real entrega a Ele, irmãos. E o Senhor está aqui para queimar as nossas vidas novamente. Se coloque de pé, irmãos. Vou estar chamando os pastores aqui na frente, o presbítero Carlos, e não só eles, mas aqueles que se sentem à vontade para estar orando pelas pessoas